Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa fazer o estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, da nossa abordagem do último capítulo da segunda parte da obra, capítulo 10, Ao Encontro do Mestre. No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a comunicação que Simão Pedro tinha enviado a Paulo, o nosso querido apóstolo dos gentios, dizendo que iria se mudar com a sua família, esposa e filhos, e levando também João, filho de Zebedeu, para a capital do Império Romano. E ali Paulo poderia dispô-lo e de João para aquilo que lhe fossem úteis. Bom, e assim efetivamente eles fazem. Paulo, com a sua diligência e dedicação que lhe são muito habituais, mobiliza recursos para montar uma casa para a família de Simão Pedro, a fim de que ele se instale de uma forma confortável. Nós vimos que Paulo tinha ambição e efetivamente vai viajar para a Espanha. E ele aproveita esse ensejo para não se fazer mais demorar ali, e aproveita a vinda de Pedro como um substituto mais que à altura, para dar continuidade aos serviços apostólicos naquela cidade. Era o ano 64, um ano muito difícil para os cristãos, de muitas perseguições, postes de martírio, circos de martírio, perseguições muito fortes. E como nas primeiras páginas desse capítulo Emmanuel vai narrar, os conselheiros do César, aqueles que eram mais sensatos, haviam se afastado. Então realmente os dias eram muito difíceis. Tiago, irmão de João, já tinha retornado à pátria espiritual. E agora então eles iam para próximo de Paulo com o objetivo de consolidar as mais caras esperanças no futuro. Bom, Emmanuel vai dizer que Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Não obstante a fadiga natural da senectude, procurava atender a todas as necessidades emergentes. A expectativa de vida nos tempos pós-ressurreição do Cristo, nos tempos apostólicos, era bem menor do que o que a gente tem hoje. Ontem estive na Mansão do Caminho e tive o prazer de estar próxima, de conversar um pouco com o Divaldo. E quando a gente observa aquele senhor venerando com os seus 92 anos e com tanta força, com tanta boa disposição, atenção em relação a tantas pessoas, a toda a obra que ele construiu, a gente fica impressionado, porque quando a gente o vê palestrando, inspirado, a gente não imagina mais ele como um simples homem, como se ele tivesse tomado as feições quase de um imortal. Então a gente não pode esquecer que acima de tudo são homens, como nós também somos, que têm os seus temores, as suas demandas emocionais, que a fadiga do corpo, a própria degenerescência do corpo já lhe traz dores, ou sensações de ansiedade, de incômodo, que são muito naturais. Que no caso específico de Simão Pedro, aquela época era necessário caminhar-se muito a pé, as distâncias, elas precisavam ser vencidas com muito esforço. Fora isso, tinha grande tensão psíquica, e até uma ansiedade de você estar no momento fazendo reuniões nas catacumbas, sem conforto nenhum, E aí você está fazendo as reuniões ali, as escondidas, sob a expectativa constante de que a qualquer momento uma soldadesca romana pode baixar lá e levar todo mundo preso, E sendo que ele tinha o peso da responsabilidade nas suas costas, Principalmente agora que Paulo estava na Espanha. Então a gente não pode desmerecer nenhuma dessas coisas, Realmente os apóstolos sempre serão dignos da nossa mais alta consideração. E é exatamente isso que Emmanuel diz. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu, nos primeiros testemunhos da fé.
afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo. A gente nunca pode esquecer dos precursores, porque foram eles que abriram os caminhos para agora a gente passar, né? Eu sempre brinco que enquanto a gente publica, né, as palestras que a gente vai fazer no Facebook e no Instagram, os cristãos primitivos, no caso, por exemplo, de Paulo, quando Pedro chegou à capital de Roma, não pôde nem fazer uma festa para o bem receber, justamente por conta das perseguições que estavam sendo encetadas a qualquer momento, para não chamar a atenção. Hoje a gente grava as palestras e publica depois no YouTube para todo mundo ver. E as pessoas nos aplaudem, né? Nos dão encorajamento, bom ânimo para continuar, compartilham isso com outras pessoas. A gente deve isso aos cristãos primitivos, que tiveram a coragem de, não obstante todas as perseguições, levar essa mensagem à frente. E é por isso que essa mensagem hoje chega para nós. Então, todo e qualquer esforço, por maior que seja, que a gente hoje faça, nada mais é do que tentar retribuir minimamente essa gratidão que a gente deve aos primeiros cristãos, para que a mensagem que nos chegou, que nos faz bem, que nos dá força para continuar nas lutas, num planeta de provas e expiações, também abasteça de esperança e de fé outros que virão após nós, né? Então, isso é muito bonito. É por isso que ler Paulo e Estevão, né, ler essas histórias do cristianismo primitivo, nos sensibilizam tanto, né? Justamente por conta dessa dedicação ao ideal. E aí Emmanuel vai falar sobre Tigelino, que foi um dos principais inimigos dos prosélitos do Nazareno, que tinha um grande poder nas mãos e que utilizou para espicaçar os cristãos, né? Com requintes de crueldade, fazendo torturas, né? Emmanuel vai narrar aqui nesse capítulo atirando azeite quente e provocando queimaduras nos corpos dos cristãos, atirando os cristãos em caldeirões de água fervente. Muito triste o grau de perversidade, né? Que invariavelmente todos nós conservamos ainda, né? Às vezes choca falar isso, mas é verdade. Às vezes quando a gente vê, por exemplo, um criminoso, né, que está sendo linchado ou que foi pego, né, e recebe um castigo, observa o que a gente pensa ou às vezes o que a gente fala. Se a gente ainda não ouve, bem feito. Se a gente não pensa nem fala isso ou não faz, melhor. A gente está num caminho que mais se aproxima daquele ideal nosso de caridade. Mas se a gente ainda pensa bem feito, né, a gente ainda está um pouco afastado desse ideal cristão aqui, né, porque a gente aprende com o Espiritismo, com o Evangelho de Jesus, que nós somos todos filhos do mesmo Pai, não obstante os equívocos que a gente ainda persista em cometer. Então Emmanuel vai dizer mais para frente que o filho de Zebedeu, referindo-se a João, estava fazendo uma das suas pregações quando de repente ele é capturado e preso. E Emmanuel vai dizer: João foi preso e esbordoado impiedosamente, sendo trancafiado em um dos cárceres imundos do Esquilino, por conta das torturas que a gente também lê na obra Ave Cristo. Muitos cristãos não sobreviviam muito tempo, né, por conta das queimaduras, como já dissemos, de azeite quente e outras flagelações. Então, né, diante de tudo isso, Pedro se questiona o que ele pode fazer. E aí ele tenta falar com alguns romanos que eram mais receptivos à mensagem cristã para ver se de alguma forma eles poderiam interceder. Mas todos eles eram humanos, como nós também somos, tinham medo, né, de ao falar alguma coisa para interceder a favor de João, acabarem declarando, né, a sua afinidade pela fé cristã e deles também sofrerem todas aquelas impugnações. Então, Pedro tenta mobilizar os recursos que pode, embora ele conhecesse alguns romanos, né, a maioria deles ou não tinha grande influência ou não queria, digamos assim,
se responsabilizar por fazer esse tipo de intercessão. E aí, Emmanuel vai dizer: compreendendo a timidez natural dos romanos simpatizantes do Cristo, buscou reunir apressadamente uma assembleia de amigos íntimos para examinar o caso. E foi nessa assembleia que o nome de Paulo de Tarso foi aventado, porque Paulo foi absolvido, né, quando o seu libelo chegou a César. E aí a gente se lembra que ele resolveu, né, a sua absolvição foi resolvida principalmente por conta do círculo, né, por ser dileto de um círculo íntimo, próximo ao imperador, como Popéia Sabina e o próprio Acácio Domício. Emmanuel diz: Acácio Domício, que dispunha de valiosos empenhos junto dos pretorianos, era seu amigo de Paulo, dedicado e incondicional. Ninguém melhor do que o ex-tecelão de Tarso poderia incumbir-se da delicada missão de salvar o prisioneiro. E particularmente acredito que Paulo jamais se oporia e realmente mobilizaria todos os recursos para tanto. Acontece que Paulo estava na Espanha, e a Espanha era distante. E naquela época não se dispunha de meios de comunicação rápidas como a gente tem hoje a internet. As distâncias elas eram vencidas à custa de muito esforço. Então o que acontece é que Simão Pedro mantém-se resoluto a isso e pede que Crescente saia de Ostia em direção à cidade onde Paulo estava, para pedir essa intercessão a favor de João. Talvez não chegasse a tempo o auxílio, né? Não encontrasse João em vida, mas valeria a pena de qualquer forma o esforço. E é justamente isso que Emmanuel vai falar. A Espanha ficava muito distante. Era possível que a sua vinda não aproveitasse ao caso pessoal de João. Pedro, porém, considerou a oportunidade do recurso e advertiu que seguiriam trabalhando a favor do filho de Zebedeu. Então, assim a gente encerra o vídeo de hoje, esperando que este novo ano seja um ano cheio de estudos, reflexões e crescimento, sobretudo interior. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo, se Jesus permitir.